Olá, cumprimentando a todos. Daremos continuidade ao conteúdo do capítulo 7, capacidade elétrica, condutores em equilíbrio elétrico e capacitores. Hoje, especificamente, falaremos sobre a associação de capacitores, associação em série, associação em paralelo e resolveremos um problema de cada um deles. Ainda faremos um problema de uma associação mista. Preparados? Então, pessoal, vamos começar com a associação dos capacitores em série. Bem, associar os capacitores em série é o mesmo que enfileirá-los. Pessoal, nessa associação, procuramos ligar uma armadura do capacitor à armadura do outro capacitor. Mais precisamente, eu ligo a armadura positiva de um capacitor à armadura negativa do outro, e assim sucessivamente. Observem só. A associação formada por C1, C2, C3 e Cn está ligada a uma fonte de tensão elétrica. U é a minha diferença de potencial, é a minha tensão elétrica. Eu posso fazer essa ligação utilizando aqui, por exemplo, uma pilha. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, esse símbolo representaria uma pilha, representaria uma bateria de carro. É um gerador elétrico que irá fornecer energia para a associação. Vejam que o terminal positivo do meu gerador elétrico está ligado nessa armadura da esquerda do capacitor 1. Portanto, pessoal, em razão dessa ligação, uma carga mais Q será comunicada à associação, iniciando no capacitor 1, na armadura da esquerda. Bom, pessoal, essa carga vai induzir uma carga negativa, tá? Na armadura da direita do primeiro capacitor. E essa carga induzida mais Q, ela acaba escoando para a armadura da esquerda do segundo capacitor, que por sua vez induzirá a carga negativa na armadura da direita do segundo, e assim sucessivamente, até alcançar todos os capacitores da associação. Pessoal, vejam bem, não existe condução elétrica entre as armaduras, porque ali existe um material dielétrico. O que vai haver aqui, então, é uma indução elétrica da armadura da esquerda em relação à armadura da direita. Vejam só, a gente também poderia trabalhar com a seguinte ideia. Eu liguei a armadura da esquerda do primeiro capacitor com o polo positivo do meu gerador. E liguei a negativa, o polo negativo aqui, ó, com a armadura da direita do meu enésimo capacitor. Então eu sei que aqui eu tenho um acúmulo de carga elétrica positiva. E aqui eu tenho que ter uma quantidade de carga elétrica negativa. Mas observem, a quantidade de carga elétrica acumulada na esquerda tem que induzir a mesma quantidade na direita. E assim sucessivamente. Tá certo? Vejam só. Então eu posso afirmar algumas coisas dentro dessa associação. A primeira delas é que a DDP-U ela vai se dividir entre todos os capacitores da associação em série. Observe que eu estou ligando o polo positivo do gerador nessa armadura e o polo negativo na outra. Então eu tenho vários dispositivos entre a DDP aplicada. Então significa que essa DDP ela vai ser distribuída em C1, C2, C3 e Cn. Tá certo? Também eu sei que os capacitores inicialmente descarregados, associados em série, após ficarem eletrizados, vão apresentar a mesma carga elétrica. Eu mostrei lá no desenho com mais Q e menos Q. Agora, a carga do capacitor equivalente, o que é o capacitor equivalente? Seria o valor da capacitância total equivalente dessa associação. Seria o mesmo que dizer que eu poderia substituir toda a associação de C1, C2, C3, Cn
por um único capacitor com um valor que corresponderia a todos eles. É uma capacitância equivalente. Tá? E essa capacitância equivalente ela vai ter uma carga elétrica armazenada que é igual à carga de cada um dos capacitores associados. E, por fim, a tensão total U da associação, que é a diferença de potencial, será o somatório da diferença de potencial encontrada em cada capacitor. Qual é a DDP, então, no capacitor 1? Será o 1. E no capacitor 2? O 2. No capacitor 3, o 3. E no capacitor N, no enésimo capacitor, o N. Então, vejamos. A DDP total, então, ela pode ser expressa na associação em série como a soma das DDPs em cada capacitor. Ainda, nós vimos que a carga elétrica total ela tem o mesmo valor da carga armazenada no primeiro capacitor, que é igual à carga armazenada no segundo, que é igual à carga armazenada no terceiro, que é igual à carga armazenada no último capacitor. Nós também sabemos que a capacitância é a carga sobre a diferença de potencial. Como eu tenho a soma da diferença de potencial aqui em cima, eu posso encontrar a DDP total como sendo a carga dividida pela capacitância. Eu posso manipular essa equação. Só que a DDP total estaria relacionado à capacitância total do circuito, que nós vamos chamar de capacitância equivalente. Agora, a DDP1 seria a carga 1 dividido pela capacitância 1. A DDP2, a carga 2 dividido pela capacitância 2. E assim sucessivamente. Então, observe. Eu fiz essa substituição. Agora, nós não falamos lá em cima ó, que as cargas são iguais? Eu posso, então, substituir tudo pelo mesmo valor Q. Tá certo? Aí eu coloco em evidência a carga Q. E simplifico. Então, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias de cada capacitor. Perfeito? Duas observações importantes. Para N capacitores idênticos na associação em série, eu posso dizer que a capacitância equivalente C será a capacitância de cada capacitor, né? Que é igual, então eu posso chamar de Czinho ali, dividido pelo número de capacitores. Bom, e se eu tenho um caso particular de dois capacitores na associação? Aí eu posso trabalhar, pessoal, com o produto e a soma das capacitâncias de cada um dos capacitores. São dois capacitores apenas em série no circuito. Então eu faço o produto desses dois capacitores divididos pela soma. Essa segunda aqui é um caso particular e ela é obtida pela manipulação matemática da equação da capacitância equivalente que encontramos agorinha naquela demonstração. Tá certo? Bom, vamos aplicar um pouco desse conhecimento? Então, vamos ao exercício 10 da página 93. Determine a capacidade elétrica equivalente entre os pontos A e B das associações de capacitores das seguintes figuras. Observem, eu tenho 3 capacitores associados em série, ligados entre os terminais A e B. Sabemos que a capacitância equivalente, melhor, o inverso da capacitância equivalente, será igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2 mais 1 sobre a capacitância 3. Substituo os valores de cada capacitância, lembrando que 10 a menos 6 é micro, né? E retiramos o MMC entre os denominadores. Pronto. Substituo no denominador comum, 10 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 vezes 10 a menos 6 dá 1. 10 vezes 10 a menos 6 dividido por 5 vezes 10 a menos 6 dá 2. 10 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 vezes 10 a menos 6 dá 1. Então, eu tenho 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 4 sobre 10 vezes 10 a menos 6. Faço a multiplicação cruzada, 10 vezes 10 a menos 6 dividido por 4. A capacitância equivalente, então, é 2,5 vezes 10 a menos 6, ou 2,5 microfarads. Nós temos a associação em paralelo. Pessoal, a associação em paralelo ela já muda um pouquinho as coisas. Dentre o que eu posso observar é que nessa associação as armaduras positivas estão ligadas todas entre si, apresentando o mesmo potencial positivo. Observe, todas as armaduras da esquerda
elas estão simultaneamente ligadas no polo positivo do gerador. Em contrapartida, todas as armaduras da direita ali estão interligadas diretamente no terminal negativo do meu gerador elétrico. Então, observemos que o lado esquerdo eu vou ter mais Q1 e o lado direito menos Q1 para o capacitor 1. Mas olha só, pessoal, na associação em paralelo existe o que nós chamamos de nó. O nó é um encontro de 3 ou mais condutores. Ou seja, a carga elétrica nesse nó ela vai se dividir para C1 e vai se dividir para C2. Significa que a quantidade de carga Q1 em C1 é diferente da quantidade de carga Q2 em C2, que por sua vez também vai ser diferente da quantidade de carga Q3 em C3 e a quantidade de carga do enésimo capacitor. Tá certo? Observações. Essa associação, pessoal, ela propõe aumentar a quantidade de cargas elétricas armazenadas, mas mantém a DDP constante. Tá certo? Também, a carga total acumulada na associação será igual à soma das cargas de cada capacitor. E a capacitância equivalente será igual ao somatório das capacitâncias individuais. Ok? Então, na associação em paralelo, a DDP total é igual a DDP em cada um dos capacitores. Por quê? Porque todos eles estão ligados diretamente a partir do nó no potencial. Lembram que nós vimos que o lado esquerdo todinho, que as armaduras todas da esquerda estavam que em comum ligadas no terminal positivo e todas as armaduras da direita ligadas no terminal negativo? Pessoal, o nó ele é um entrocamento, é uma bifurcação, é uma divisão, tá? Ela é uma divisão de caminhos para a carga elétrica, para uma corrente elétrica, que falaremos mais para frente. Ela divide o circuito em malhas também. Vocês vão começar a ouvir esse termo, malhas. Na associação em paralelo, DDP no primeiro capacitor é igual a DDP do segundo capacitor, que é igual a DDP do terceiro, que é igual a DDP do enésimo capacitor, que é a própria DDP total. Porém, a carga elétrica total será a soma das cargas elétricas em cada malha, em cada capacitor. Então, Q vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn. Novamente, pessoal, sabemos que a capacitância é a carga sobre a diferença de potencial. Eu vou isolar aqui a carga elétrica. Então, a capacitância equivalente seria o quê? A capacitância equivalente seria o valor do capacitor que substituiria toda a associação. E nesse capacitor que substituiria toda a associação, eu teria a carga elétrica total do circuito. Então, vejam, eu sei que a carga elétrica total, que é o Q lá na equação de Q1 mais Q2 mais Q3, será essa capacitância equivalente vezes 1. Eu sei que Q1 é a capacitância 1 vezes o 1. Q2 é a capacitância 2 vezes o 2. Q3 é a capacitância 3 vezes o 3 e a enésima carga, o enésimo capacitor, né? A enésima capacitância vezes a enésima diferença de potencial. Bom, substituindo as diferenças de potenciais pelo valor de U, que é o que de fato vale, e simplificando, nós temos que a capacitância equivalente numa associação em paralelo é a soma das capacitâncias de cada capacitor. Portanto, para N capacitores idênticos na associação em paralelo, temos que a capacitância equivalente é o número de capacitores associados vezes a capacidade elétrica de cada capacitor. Olha aí, questão 10 da página 93. Nós temos uma associação em paralelo. 1 microfarads, 2 microfarads e 3 microfarads. A capacitância equivalente será obtida pela soma das capacitâncias de cada um dos capacitores. Correto? Perfeito. Fazendo agora, então, a substituição dos valores de cada capacitância, nós temos que a capacitância equivalente é 6 vezes 10 a menos 6 farads, ou 6 microfarads. Perfeito. Observe essa figura.
Pessoal, para resolver esse problema, eu tenho que resolver a associação em paralelo, que eu estou marcando ali com o número 1, e resolver a associação em série. Ou seja, eu vou calcular a capacitância equivalente 1, que é com respeito à associação em paralelo, e depois eu vou calcular a capacitância equivalente 2, que é relacionada à associação em série. Então vejamos. Para a capacitância equivalente 1, eu tenho o capacitor de 3,2 microfarads em paralelo com o capacitor de 3,2 microfarads. Então será capacitância equivalente igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 mais 3,2 vezes 10 a menos 6. É uma associação em paralelo, eu somo as capacitâncias. Então eu tenho que a capacitância equivalente 1 é 6,4 vezes 10 a menos 6 farads. Bom, agora ali em 2 eu tenho uma associação em série. Para resolver uma associação em série, eu poderia colocar 1 sobre o inverso da capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Mas é um caso particular para dois capacitores. Então eu posso aplicar o produto pela soma. Perfeito? Substituo os valores da capacitância. 2 vezes 8, 16. 2 mais 8, 10. Então eu tenho 16 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 vezes 10 a menos 6. Então a capacitância equivalente 2 ali é igual a 1,6 vezes 10 a menos 6 farads, ou 1,6 microfarads. Agora, turma, vocês concordam que a associação equivalente 1 e a associação equivalente 2 correspondem a um novo valor de capacitor para substituir a associação? Então eu poderia fazer isso. Ó. Aquele circuito todo ali que eu desenhei, com 1 e 2, ele pode ser representado com essa figura aqui agora, onde 6,4 microfarads é o valor equivalente da associação de 3,2 e 3,2 em paralelo, e 1,6 microfarads é o equivalente da associação de 2 micro e de 8 microfarads. Bom, nessa associação em série, eu vou ter que aplicar o quê? O inverso da capacitância equivalente é igual a 1 sobre 6,4 vezes 10 a menos 6 farads, mais 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 6 farads. Ou eu posso aplicar também, para esse caso particular, de dois capacitores em série, o produto pela soma. Tudo bem? Então vejamos. Substituo os valores de C1 agora, que para mim é 6,4 vezes 10 a menos 6. De C2, 1,6 vezes 10 a menos 6. Faço o produto e a soma. A capacitância equivalente, portanto, é de 1,28 vezes 10 a menos 6 farads, ou 1,28 microfarads. Muito bom! Então, pessoal, olha só. Essa aula ela vem como complemento da live que nós tivemos na quarta-feira. Tudo bem? Aqui eu resolvi 3 probleminhas e vocês já podem alcançar a solução dos problemas número 10 até o número, eu acho que é número 15. Tá? São apenas 6 exercícios. Tranquilo? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Chegamos ao final de mais uma aula e eu torço para que logo nos encontremos. Tá certo? Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.